Olá, amigos e amigas que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando, ou melhor dizendo, retomando o programa Mão na Roda, que é um programa do Rotary Clube de Tupã, que tem como objetivo levar até você informações de projetos e iniciativas bem-sucedidas da nossa cidade e região. E como o Rotary é um clube de profissionais e valoriza todas as profissões, trazemos aqui também profissionais de diversas áreas para que eles possam falar da sua trajetória e assim inspirar e motivar a todos nós também. Inspiração e motivação é uma dose excelente nesse momento que estamos vivendo de pandemia. E hoje no nosso programa estamos recebendo o professor doutor André Rodrigues dos Reis, que é professor do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Unesp de Tupã, que é formado em Agronomia pela Unesp, mestrado em Agronomia pela USP, doutorado em Plant Science pela Universidade de Waseda, em Tóquio, no Japão, pós-doutorado em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Paraná e ocupa a cadeira como professor da disciplina de Fisiologia Vegetal do curso de Engenharia de Biosistemas. André, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra ter você aqui com a gente. Boa tarde, Paulo, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui no programa Mão na Roda. Muito obrigado. André, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, onde você nasceu, o que te motivou a fazer agronomia e como que foi essa escadinha que você foi traçando aí ao longo da sua vida profissional. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu nasci na cidade do interior paulista, chamada Sudmenuci. É uma cidade muito pequena, de uns 6 mil habitantes, mais ou menos. Fica ali na região de Andradina, naquela região noroeste do estado. Eu venho de uma família de camponeses, né? Minha família toda veio da área rural. E eu nasci, me criei nesse meio, né? Sempre desde cedo trabalhando em roça de café, algodão, milho, feijão. E eu já tinha essa vivência, né? Só que eu tive assim, meus pais, nós somos de uma família assim bem humilde, uma origem bem humilde. Meus pais não sabiam nem ler nem escrever. Meu pai faleceu sem saber escrever o próprio nome. E desde criança eu sempre tive uma convicção que a única forma de eu mudar o meu estado de vida seria através do estudo. Então, aos 18 anos eu decidi sair de casa. Eu tomei uma forte convicção, até contra a minha família, não queria que eu saísse, mas essa convicção minha de querer conhecer o horizonte, de querer conhecer, estudar, né? Sempre eu tive comigo que o estudo era a única forma de qualquer pessoa, pode transformar a sua vida através do estudo. Saí de casa, no começo não foi fácil, fui parar na cidade chamada Ilha Solteira. Eu me amparei em Ilha Solteira por quê? Porque eu sabia que lá tinha a Unesp, é uma universidade pública. Eu sempre estudei em escola pública, né? Então a gente trabalhava na roça e ia para a escola estudar. Então eu tive essa vida assim praticamente não tive infância, né? Então a nossa infância no sítio é trabalhar e tinha que estudar. Se dedicar ali à produção rural, né? Exatamente. E aí eu fui para Ilha Solteira, onde eu comecei fazendo diversos tipos de trabalho, lavando carro, lavando banheiro, trabalhando de garçom. E aí eu procurei o cursinho da Unesp. A Unesp, para quem não sabe, ela tem um projeto de extensão é um curso preparatório para o vestibular. E eu procurei a Unesp e eu consegui uma bolsa de estudos, então eu trabalhava de dia, de garçom, e lavando banheiro, lavando carro, qualquer tipo de serviço que aparecesse, e à noite eu frequentava as aulas do cursinho da Unesp. E fiz esse trajeto de trabalhando aí por 2 anos, né? Prestei o vestibular, não passei, foi aquela decepção. Sim. Mas eu falei, para casa eu não volto. Eu falei assim, não, mas para o sítio eu não volto, eu vou tentar persistir, né? Eu acho que o sucesso, uma pessoa só tem sucesso quando desistir não é uma opção. Com certeza, André. Então eu insisti mais uma vez, né? Trabalhei e fui aprovado, depois eu fui aprovado na Unesp. E na Unesp, eu tenho um carinho muito especial pela Unesp, porque a Unesp foi o divisor de águas da minha vida. Foi uma universidade onde eu cheguei, na universidade, eu não sabia fazer praticamente nada, não tinha os conhecimentos mínimos, básicos, né?
A Unesp, ela me deu tudo que eu tenho hoje, é graças à Unesp, né? Então eu entrei, ótimo, me formei, e quando eu entrei, a Unesp ela tem um programa chamado Bolsa de Auxílio Estudantil. O que significa isso? Se você prova que sua família tem uma baixa renda, até 2 salários mínimos, o aluno tem direito a receber, a Unesp ela proporciona. E foi justamente onde que me ajudou, porque o curso era integral, morava no alojamento. Então, esse auxílio que a Unesp me proporcionou no primeiro ano foi, assim, fundamental para eu estudar. E sim, nesse tempo você parou de trabalhar e dedicou somente aos estudos, aí né? sim, porque eu entrei no curso de Engenharia Agronômica, na Unesp de Ilha Solteira, Sim. e o curso é integral. Então, eu fui morar no alojamento e a Unesp me concedeu essa bolsa de auxílio estudantil. Em troca disso, você tem que procurar um orientador, trabalhar em algum laboratório, desenvolver alguma atividade. E eu procurei essa área de fisiologia vegetal e eu entrei lá para trabalhar por conta do dinheiro. Sim. E eu acabei me apaixonando. Eu falei, nossa, eu via as pessoas no laboratório de jaleco branco, com tubo de ensaio, Sim. e fazendo pesquisa, analisando. Eu falei, nossa, nasci para isso. Foi amor à primeira vista. Que legal, André. E desde então você tem se dedicado à área de fisiologia vegetal. Sim. E aí, na sequência, você partiu então para o seu doutorado, para o seu mestrado Isso. na USP. Exato. Eu sempre gostei muito dessa relação solo, planta, homem, alimento, né? Eu costumo falar que nós somos o que nós comemos. E se você come uma comida de qualidade, um alimento de qualidade, um alimento com valor nutricional adequado, automaticamente você está prevenindo uma série de doenças. Por exemplo, deficiência de ferro causa anemia, né? E anemia mata. Deficiência de selênio, principalmente de selênio, deficiência de zinco, principalmente de mulheres grávidas, zinco e selênio, eles estão relacionados a uma série de enzimas que atuam no nosso organismo. Então, prevenindo câncer, prevenindo doenças cardiovasculares, tireoide. Então, o alimento de qualidade é muito importante. Eu sempre gostei muito dessa temática. Então, eu fui para a USP, fiz meu mestrado na Exalc, em 2006, 2007. E em 2007, eu ganhei uma bolsa de estudos do Ministério das Ciências e Tecnologia do Japão para fazer o doutorado na Universidade de Waseda. A Universidade de Waseda é uma das mais renomadas universidades do Japão. E sim, interessante, André. Eu consegui essa bolsa. E André, para que você ganhasse essa bolsa, era necessário você saber falar japonês? Sim, essa é uma parte que eu esqueci de contar. Que interessante. Então conta pra gente como é que você aprendeu a falar japonês. É porque na região onde eu moro, ali de Pereira Barreto, na década de 80, 90, tinha muitos descendentes de japoneses. Sim. E eu sempre fui apaixonado pela cultura. E eu comecei a estudar língua japonesa. Lá a gente tinha uma roça, né? Minha mãe ajudava, minha mãe colocava a charrete. Uhum. Então nós tínhamos uma horta. Certo. Eu ajudava a cuidar dessa horta, da roça. Tinha também uma roça de quiabo. E a gente colhia esse quiabo, colocava alface, mandioca, batata, o que a gente cultivava. Nós montávamos na carroça, com os balaios de bambu. E minha mãe ia vender na cidade, de charrete. Em Sudiminuce? Em Sudiminuce. Olha só. Então, minha mãe, a Dona Francisca, ela ficou muito conhecida, que era a Dona Francisca da charrete. Ah, é? Né, porque o que a gente produzia, ela vendia na cidade. Eu tenho uma irmã que ela é excepcional, a Sônia. Ela nasceu com meningite e atacou o cérebro. Então, ela tem essa deficiência, né? Hoje ela tem 57 anos, mas ela tem essa deficiência mental. E minha mãe colocava ela também na charrete e a gente trabalhava na roça. E com esse dinheirinho eu comecei a estudar. Eu viajava de Sudiminuce para Pereira Barreto para estudar a língua japonesa. Olha só. Aí eu comecei a estudar com 14 anos de idade. Vendendo aquilo que vocês produziam ali no sítio. Exato. Para manter o seu estudo. Exatamente. Legal. Aí eu estudei no Kumon, no Instituto Kumon de Educação, que tem língua japonesa, matemática, inglês. E eu sempre fui apaixonado pela língua japonesa. E eu comecei a estudar com muito afinco, consegui terminar o curso e essa resposta veio no doutorado. Então essa prova do Ministério da Educação e Ciências do Japão, a prova e a entrevista foi em língua japonesa. Em língua japonesa? Em língua japonesa, porque o programa onde eu estudei no Japão era em língua japonesa.
Então você tinha que saber a língua, tinha que saber a língua, né? Então foi um momento decisivo, assim, da minha vida, porque... Olha, meus parabéns. Porque foi uma chance, né? Imagina, Sim. uma pessoa que trabalhava na roça, não tinha as mínimas condições, Sim. não tinha um divertimento, trabalhava aos sábados, aos domingos. Sim. E eu vi que o estudo, ele pode mudar a vida das pessoas, e como mudou a minha. E né, como eu incentivo todos os meus alunos, eu quero que os meus alunos eles se empenhem ao máximo para expressar o máximo potencial que cada um tem. Com certeza, André. E não só os seus alunos, assim como a gente que conhece a sua história, mas o pessoal aí de casa que está nos assistindo também, com certeza vão mudar muito a forma de pensar, né? Estamos passando por uma pandemia, todos os nossos alunos de todas as escolas, universidades estão tendo aulas à distância, né? A gente sabe que esse contato presencial faz muita falta, mas vejam só o exemplo do professor André, quanta dificuldade o professor André passou até chegar onde chegou, né? Quantos desafios, e todos eles foram superados, né, André? Assim, os desafios vêm, né? Por exemplo, na época quando eu saí de casa mesmo, eu saí sem dinheiro, sem nada. Então, eu ia na Unesp e tomava água até meu estômago dilatar, porque eu não tinha dinheiro para comer todos os dias. Então, é mesmo, André? Você não tinha dinheiro para comer todos os dias? Não tinha dinheiro para comer. Então, o que eu fazia? Como eu trabalhava no restaurante, às vezes, resto de algum prato de cliente, alguma coisa, separava na sacolinha, e às vezes, quando pegava, quando o patrão deixava pegar, era você essa daí levava para fazer minha, sua refeição. Essa era a minha comida. Então, olha só. Isso foi por 2 anos, né? Mas eu acho que tudo na vida tem um propósito, né? Sim. Eu acho que você não pode desistir no primeiro obstáculo que aparece na sua vida. Eu acho que cada obstáculo ele vem com uma oportunidade para o seu autoaprimoramento, para o seu autoconhecimento e para mostrar que você tem forças também de chegar onde você quer chegar. Excelente, André. Pessoal de casa, mais uma vez, olha só que história linda essa do professor André. Quanta coisa ele já nos superou na vida, né? Então vocês aí de casa que estão fazendo aulas virtuais, né? É apenas um pequeno desafio na sua vida, né? Encare isso, você também vai conseguir superar e conseguir atingir seu objetivo, tendo aí como exemplo, como motivação, o nosso professor André, que a gente está entrevistando aqui hoje. Que bate-papo legal, André, que motivação. Muito obrigado mesmo por essa sua história linda, né, para a gente poder compartilhar com o pessoal de casa. Tenho certeza que a dona Francisca, né, e toda a sua família se orgulha muito dessa trajetória que você realizou na sua vida, André. Meus parabéns. Obrigado. Isso é de grande orgulho para a nossa cidade ter um cidadão, digamos, tupanhense também, né, André? Tupanhense. O André, você é tupanhense desde quando, André? Desde 2014. Desde 2014. Isso. Olha só, eu também sou tupanhense há pouco tempo. Inclusive sou de Pereira Barreto, né? Pertinho. Pertinho lá de Sudiminuce. Pessoal, nosso bate-papo aqui com o professor André, nesse primeiro bloco, vocês puderam ver que história linda para inspirar e motivar a gente. Né? A gente está vendo tantas coisas ruins na televisão, né? Olha só, algo legal, interessante para chegar aí na sua televisão e te inspirar e motivar também. A gente está encerrando esse primeiro bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta e o professor André vai contar um pouquinho mais sobre a história de vida dele e sobre uma importante premiação que ele conseguiu com um projeto de um aluno de doutorado. É só um minutinho e a gente já retorna.